Tiago, capítulo 5, dos versos 7 ao 12, diz assim a palavra do nosso Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem desta noite é: a paciência cristã diante do sofrimento é sustentada pela esperança da vinda de Cristo. É sobre isso que Tiago está falando. No texto anterior, vimos que Tiago dirige-se a irmãos que sofriam injustiça por parte dos ricos e poderosos ao seu redor. Situações assim podem enfraquecer a fé e gerar desânimo. Agora, porém, Tiago volta-se para a necessidade de perseverança e paciência diante das provações. Por que Tiago ele está encorajando os cristãos que estavam padecendo essas dificuldades? Justamente porque é difícil você viver à luz de um Deus que está no controle de todas as coisas e ainda assim padecer. É difícil para o cristão ter que pensar em um Deus todo-poderoso e soberano que está contemplando os justos e maus e ainda assim permanecer à luz dessa verdade, os cristãos, como se Deus fosse passivo nessa situação. Para o cristão, pensar na soberania de Deus em face das injustiças que sofre é difícil encarar essas situações à luz dessa verdade. Mas Tiago, todavia, ele está encorajando os cristãos a passarem por essas situações sem desanimarem, perseverando e tendo coragem. Porque Tiago ele está se voltando justamente para a necessidade de perseverança e paciência diante das provações. Porque Deus é soberano, e por mais que os seus filhos padeçam alguma sorte de adversidade, o Senhor ainda assim ele está no controle de todas as coisas, e orienta os seus servos a não olharem simplesmente para as situações adversas do presente, contudo, olharem para o futuro e serem fortalecidos à luz do que estão vivenciando. Por que Tiago está enfatizando isso? Porque, como eu acabei de falar, às vezes as dores falam mais altos do que os consolos. Às vezes as perdas gritam muito mais do que a esperança. Mas são nessas dificuldades, são nessas situações que nós devemos ter paciência e perseverarmos. Porque aquilo que Deus tem para os seus é certo, é concreto e muito mais do que aquilo que nós enfrentamos neste mundo. Tiago, ele está recordando à igreja sobre a necessidade de esperança com relação à volta gloriosa de Cristo Jesus. Pois o olhar para o futuro glorioso é o que sustenta o crente no presente. Quando a fé contempla a vinda de Cristo, o coração é encorajado, a confiança é confirmada e o caráter é transformado até à luz dessa perspectiva. Porque nenhum sofrimento deste mundo pode se comparar à glória que será revelada quando o Senhor voltar para os seus. Entretanto, surge uma questão: o que impede o cristão de fixar os olhos nessa esperança? O que ocupa tanto o coração a ponto de apagar a chama do anseio pela volta de Cristo? Quais razões levam muitos a se perderem no terreno que é passageiro, em vez de viverem à luz da presença e da promessa do Senhor que virá? Para responder essas questões, Tiago nos conduz a uma verdade central. A paciência cristã diante do sofrimento é sustentado pela esperança na vinda de Cristo. Portanto, em primeiro lugar,
tenhamos paciência, porque o Senhor virá. No versículo 7, Tiago ele exorta os cristãos a serem pacientes até a vinda do Senhor. É difícil ser paciente quando se está sofrendo. É difícil esperar tranquilamente, o que não é passividade. É difícil esperar tranquilamente quando você está sofrendo injustiças. Mas Tiago ele exorta a igreja a ser paciente em fase das adversidades até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E para que isso fique bastante claro, ele ilustra da seguinte maneira: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. É no campo que o lavrador, ele tem a sua subsistência. E se ele fraquejar, se ele não tiver paciência, se ele voltar atrás ficando na passividade, como ele vai desfrutar do seu plantio? De uma forma tão básica, Tiago ele ilustra para a igreja ter paciência até a vinda do Senhor, assim como um lavrador aguarda se beneficiar do seu trabalho árduo. Porque foi necessário ele cultivar a terra, foi necessário ele escavacar o terreno, para que assim no tempo apropriado, recebendo as chuvas necessárias, ele desfrutar do labor do seu trabalho. E isso exige paciência. Então, dessa maneira, Tiago ilustra com a paciência do lavrador, para que a igreja também tenha paciência quando ela estiver sofrendo, quando ela for perseguida, quando ela estiver passando por desânimos por conta das aflições que recaem sobre ela. Tenhamos paciência, porque o Senhor virá. E após ele exortar a igreja a ter paciência até a vinda do Senhor e ilustrar através da lavoura e o exercício do seu cultivo, no versículo 8 ele aplica. Olha como Tiago, ele está sendo claro, lúcido, para que a igreja, em face daquilo que ela está sofrendo, seja sustentada pela esperança na vinda do Senhor. Pois no versículo 8 assim ele diz: sede vós também pacientes. Assim como um lavrador, ele é paciente, porque se não for paciente, como ele vai desfrutar do seu trabalho, do seu plantio? Então, assim como o lavrador, sede vós também pacientes. Novamente, ele enfatiza essa palavra para que a igreja compreenda que em face daquilo que ela está enfrentando, ela tem que ter paciência. Porque na ausência de paciência, pode haver murmurações, como ele vai falar no versículo 9. E uma vez havendo murmuração, ao distanciamento da terra prometida. Por isso que é importante nós entendermos que é necessário, em meio aos sofrimentos, sermos pacientes. Porque, queridos, o que impediu da nação de Israel entrar na terra prometida não foi a ausência de soberania divina. Não foi o fato de Deus ser limitado, mas porque eles foram impacientes. E uma vez sendo impacientes, murmuraram. E por terem murmurado ao Senhor, eles não entraram na terra prometida. Por 10 vezes, eles provaram o Senhor. Era melhor voltarmos para o Egito. Era melhor se estivéssemos lá. Por isso que Tiago ele enfatiza no versículo 7 e no versículo 8, para que a igreja seja paciente. Porque a impaciência pode gerar murmuração. E a murmuração traz uma consequência, o impedimento de desfrutar das benesses divinas. Por isso que ele enfatiza. Só que a paciência aqui que Tiago orienta a igreja não é passividade, como eu falei a princípio. É o exercício da fé que descansa na providência divina, mesmo quando se é oprimido injustamente. Mesmo que os sofrimentos venham, devemos ser pacientes. De que forma? Fortalecendo o nosso coração. Pois a vinda do Senhor estar próxima. Meus irmãos, nós sabemos que a paciência cristã diante do sofrimento é sustentada pela segurança e esperança da vinda de Cristo. Por isso nós devemos ser pacientes, porque o Senhor virá. E assim como ele enfatiza que a igreja deve ter paciência, ele também enfatiza a vinda do Senhor em 2 momentos. Tanto no versículo 7 como no versículo 8.
para que a paciência e o fortalecimento necessário do nosso coração seja confirmada pela promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. E como Tiago pontua isso? A presença real de Cristo, o retorno glorioso de Cristo, a promessa verídica de que Ele virá. Enfatizando por 2 vezes. Por que as pessoas, em meio aos sofrimentos, são tão impacientes? Porque elas olham tanto para o sofrimento, elas se fixam tanto naquilo que as angustia, que elas não olham para a promessa do retorno de Cristo. E elas são tão tomadas pelo terreno, pelas coisas passageiras, que a promessa do retorno de Cristo Jesus em seus corações é abafado, é apagado, às vezes parece até inexistente, porque elas só olham para os sofrimentos. E dado olharem para os sofrimentos, tornam-se impacientes. Por isso que Tiago diz, sede pacientes como um agricultor. Porque o nosso trabalho, o fato de nós nos renunciarmos, nos separarmos das corrupções deste mundo para vivermos em santidade para Deus, é o nosso trabalho. E uma vez dando lugar a esse trabalho continuamente, nós iremos descansar no retorno glorioso de Cristo. Por isso nós devemos fortalecer o nosso coração com essa esperança de que Ele virá, porque Cristo vai vir. E para nós que o aguardamos, não será uma surpresa, porque nós o aguardamos. Nós estamos fortalecendo o nosso coração na esperança que é Ele, Redentor e Senhor de nossas vidas. Então nós estamos fortalecendo os nossos corações, estamos aguardando o seu retorno glorioso, e em meio aos sofrimentos, somos pacientes. Então o seu retorno não nos será surpresa, mas Ele vai vir como um ladrão para todos aqueles que não o aguardam. Porque não o aguardam. Ele virá de uma forma repentina, iminente, quando muitos não o esperam, assim como não esperavam o dilúvio. Nós, todavia, olhamos para o retorno glorioso de Cristo Jesus e fortalecemos a nossa fé, porque tudo aqui é passageiro. Mas Ele que virá, trocará a nossa coroa de espinha por uma coroa incorruptível, uma coroa de glória. Por isso, meus irmãos, enquanto nós padecemos algumas questões difíceis de lidar, tenhamos paciência e venhamos fortalecer o nosso coração. Abra sua Bíblia rapidamente em Gálatas, capítulo 6, verso 9. O cristão, ele aguarda o retorno de Cristo Jesus com paciência, fortalecendo o seu coração. E como diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, o cristão age dessa maneira naquilo que ele está vivenciando. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Meus irmãos, um dia nós iremos comparecer diante do Senhor e iremos prestar conta daquilo que fizemos. E como diz Paulo aos Coríntios, as nossas obras serão provadas pelo fogo, tanto neste mundo como no retorno glorioso de Cristo Jesus. E uma vez as nossas obras sendo aprovadas em sua presença, receberemos galardões. Então nós devemos continuar fazendo aquilo que é bom aos olhos do Senhor, que as nossas ações o glorifiquem, porque no devido tempo nós ceifaremos, se nós não tivermos desfalecidos. Porque os sofrimentos, as injustiças, as adversidades, as calúnias, aquilo que recai sobre nós, mesmo sendo filhos, mesmo Deus sendo soberano, aquilo que recai sobre justos e injustos, tem o poder de nos enfraquecer, de nos levarmos a desfalecermos, a nos sentirmos fracos e não mais agirmos coerentemente com o Redentor que nos resgatou e que é Senhor de nossas vidas. É por isso que é tão importante, quando nós nos sentirmos fracos, injustiçados, formos caluniados, olharmos para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele virá. Nós não podemos desfalecer. Por mais que isso nos cause lágrimas, nós não podemos desfalecer. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Ser paciente em meio ao sofrimento não é fácil, é claro. É doloroso, é cansativo. Muitas vezes parece impossível de lidar com aquela realidade.
Mas Tiago nos lembra que essa espera não é em vão, ele virá. Tenhamos paciência. Assim como o lavrador confia que a terra dará seu fruto, nós esperamos certos de que colheremos na eternidade aquilo que Deus já preparou para os seus. E o que nos aguarda? Um reino onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem enfermidade, nem perseguição, nem sequer a presença do pecado. Meu irmão e minha irmã, não vale a pena esperar por essa recompensa que está guardada nas mãos do Senhor para todos os seus? Por mais que seja doloroso passar por determinadas situações. Não vale a pena suportar com paciência as aflições do tempo presente para ouvirmos da boca do nosso Mestre, Cristo, naquele grande e glorioso dia. Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Sim, vale a pena. Vale a pena cada lágrima, cada injustiça, cada esperança dolorosa de se vivenciar, cada espera angustiante, vale a pena, porque no fim, o que nos aguarda não é derrota mais vitória, não é perda mais herança, não é esquecimento, mas o abraço eterno do nosso Senhor. Tenhamos paciência, meus irmãos, em meio aos sofrimentos e injustiça, porque o que nos aguarda é uma coroa de justiça. O que nos aguarda é a eternidade no novo céu e nova terra. A paciência cristã diante do sofrimento é sustentada pela esperança da vinda de Cristo. Portanto, em segundo lugar, tenhamos cuidado, porque o Senhor julgará. No versículo 9, Tiago diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. E a ideia de queixa aqui é a impaciência que gera murmuração. Não vos queixeis uns dos outros, porque quando há insatisfação, quando há impaciência que gera murmuração, o que isso causa? Divisão. Não foi isso que os espias causaram quando voltaram, depois de averiguarem a terra prometida? É de fato a terra mana leite e mel, as cidades são grandes. Olha o fruto, olha o cacho dessa vide, como é esplendorosa. Mas 10 disseram: não vamos conquistar a terra prometida. As cidades são fortes, há descendentes de gigantes, toda aquela impaciência que já estava ali dando lugar na peregrinação, gerou em um dado momento desconfiança e murmuração mais uma vez, impossibilitando daquelas pessoas entrarem na terra prometida. Mas aqueles que tiveram um espírito diferente, Josué e Calebe, disseram: nós vamos herdar. O Senhor prometeu, então nós vamos herdar. E eles entraram. De todo aquele povo, Josué e Calebe entrou. Então, quando Tiago, no versículo 9, diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, as queixas, as rinchas, as amarguras, os conflitos relacionais que há dentro da igreja, pode gerar impaciência que uma vez dá lugar à murmuração. E a murmuração causa divisão. Por isso que Tiago, no versículo 9, no início, ele adverte a igreja: não vos queixeis uns dos outros. E qual é a razão para não nos queixarmos uns dos outros? Para não sermos julgados. Aí ele traz um lembrete: eis que o juiz está às portas. Amados, olhar para o retorno de Cristo Jesus e entendermos que Ele está às portas, nos ajuda a não nos queixarmos uns dos outros, mas caminharmos em reconciliação. Sabermos que Cristo Jesus, o juiz, está às portas, nos estimula, ao invés de nos queixarmos uns dos outros, dar lugarmos à bondade, à misericórdia e ao perdão. Porque devemos ter cuidado. Porque a impaciência gera murmuração, gera queixas. E o povo de Israel sempre tinha queixas contra Moisés e Arão. Eles sempre tinham queixas contra o Senhor. Estamos fartos desse pão vil, não temos carne para comer, estamos cansados de andar nesse deserto. Queixas. A queixa é apenas um reflexo
de uma intenção maléfica que está dentro do coração, presente lá no íntimo, e que, quando se revela, gera insatisfações, murmurações e divisões, que é o resultado final dessas queixas. O juízo está às portas. E nós devemos tomar cuidado, meus queridos, para não levarmos o povo a desfalecer, como os juízes, que levou o povo a murmurar contra o Senhor. Os espias, aliás. Para Tiago, e assim deve ser para a igreja, a consciência de que Cristo está às portas deve transformar a maneira como vivemos agora. Certo de que o Senhor voltará, não podemos gastar nosso tempo em queixas, disputas ou mágoas contra os irmãos. O pensamento da volta de Cristo deve nos levar a buscar a santificação, a reconciliar relacionamentos quebrados e a cultivar uma devoção mais profunda ao Senhor. Amar a Deus e amar ao próximo é a melhor forma de esperarmos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu lhe pergunto, como você tem esperado Jesus? Com queixas nos lábios ou com amor no coração? Você tem usado a proximidade do juízo para se edificar e edificar os outros, ou para se desgastar em murmurações? Cristo está às portas. Então viva reconciliado, viva em santidade, viva em amor, porque não há tempo a perder. Se o retorno de Cristo Jesus não for para esse ano, falando hipoteticamente, apenas exemplificando o que eu quero reiterar, se Jesus não voltar esse ano, possa ser que Ele lhe chame ainda hoje. Possa ser que Ele me chame amanhã. Hoje à tarde, meus irmãos, eu estava falando com a minha família, uma vez que estamos aguardando a Sofia, minha esposa está gestante, e um dos meus filhos disse, olha, a Sofia é a que mais vai sofrer, porque ela vai ver todo mundo partir. E eu disse para o meu filho, não necessariamente, porque o Senhor pode chamá-la antes de nós. Nós podemos ser chamados pelo Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. E eu disse para eles que estavam dizendo, não, nós queremos ver os netos, bisnetos, que Deus tenha voltado antes. Porque o nosso descanso não é aqui. A nossa casa não é aqui. Devemos almejar, meus queridos, que Cristo volte, arrebate a sua igreja para morar com ela para toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, devemos ser pacientes, fortalecer o nosso coração e, ao invés de termos queixas uns dos outros, perdoarmos, sermos generosos, restaurarmos laços quebrados. Porque muitos estão fazendo a mesma coisa, mas há uma forma diferente de agir naquilo que se faz diante de Deus. Deixa eu ilustrar o que eu quero dizer. Conta-se que durante a construção de uma grande catedral na Idade Média, um viajante perguntou a 3 operários o que estavam fazendo. Ele chegou para um operário e disse, o que você está fazendo? Ele respondeu, estou assentando pedras. O viajante chegou para outro operário e disse, o que você está fazendo? Ele disse, estou ganhando meu sustento. Ele se aproximou do terceiro e indagou da mesma maneira, o que você está fazendo? O terceiro, com os olhos brilhando, disse, estou construindo uma catedral para a glória de Deus. Todos faziam o mesmo trabalho, mas apenas um enxergava o futuro e o propósito maior. Como você tem se comportado neste mundo? Porque assim também é a vida cristã. Uns olham apenas para o peso das pedras do presente. Outros apenas para a sobrevivência imediata. Mas aqueles que fixam os olhos na vinda do Senhor, perseveram com paciência, porque sabem que todo esforço, toda dor e toda lágrima estão sendo usados por Deus para uma obra gloriosa que será revelada em Cristo.
Tenhamos cuidado, porque o Senhor julgará. Então sejamos pacientes, e ao invés de haver queixas em nossos lábios, que haja amor em nossos corações, para com Cristo e para com o nosso próximo. A paciência cristã, diante do sofrimento, é sustentada pela esperança da vinda de Cristo. Portanto, em terceiro lugar, tenhamos perseverança, porque o Senhor é misericordioso. Irmãos, verso 10. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Percebam, meus irmãos, que esses profetas falaram em nome de Deus. Eles estavam vivendo sob a autoridade divina. Mas Tiago os coloca como exemplo de perseverança, uma vez que eles sofreram e tiveram paciência. No versículo 11, Tiago diz: eis que temos por felizes o que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tenhamos perseverança porque o Senhor é misericordioso. Mesmo que estejamos debaixo da soberania divina, pois estamos, mesmo que estejamos debaixo desse Deus misericordioso e complacente, entendamos que isso não significa que não iremos passar por sofrimentos, por perdas, por angústias. Significa sim que Deus, que está no controle de todas as coisas, transforma as nossas situações. E como diz o autor aos Hebreus, por mais que venhamos morrer, o mundo não é digno de nós, porque Deus ele tem uma casa superior para os seus. E isso deve nos estimular a caminharmos em fidelidade perante o Senhor. Porque Tiago ele está colocando os profetas e Jó como modelo a ser seguido. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas e Jó. Pois nós ficamos felizes com aqueles que perseveram até o final. Vejam a paciência de Jó. Meus irmãos, Jó, ele sofreu. Elias sofreu. Moisés sofreu com o povo que tanto murmurava. E que, na sua impaciência, feriu a rocha, ele que deveria ter falado. E também foi privado de entrar na terra prometida. Na terra física, é claro. Vejam que todos esses homens de Deus, de profunda comunhão com o Senhor, padeceram. Mas Deus os aguardava em um reino incorruptível, superior a este mundo caído que nós presenciamos. Que venhamos ter esses homens como exemplo de sofrimento e paciência, para que venhamos perseverar diante das dificuldades que se manifestam nas nossas vidas. Então, ao invés de nos queixarmos, sejamos perseverantes, porque acima de tudo, porém, meus irmãos, tenha integridade nas suas palavras. Porque queixar-se, murmurar, é sinal de um coração descontente com Deus. Por isso que no versículo 12, Tiago ele proíbe os irmãos de jurar pelo céu, ou pela terra, ou por qualquer outro voto, quando se faz perjúrios. Tiago ele não está proibindo o juramento. Tiago ele está proibindo quando você diz algo usando o nome do Senhor de forma vã. É isso que Tiago está proibindo. Porque basta o seu sim, sim ou não, não. Se você é um homem de caráter, se você é uma mulher de caráter, ao invés de se queixar, ao invés de murmurar, a sua palavra será sim e não. Porque diante do Senhor, você sabe que Ele sonda aquilo que sai dos seus lábios. Então, ao invés de se precipitar nas palavras, diz Tiago, considerem o sim, sim e o não, não. Porque se vocês perjuram, se vocês usam o nome do Senhor em vão, se vocês não são íntegros na palavra, vocês cairão em juízo. Persevere, sendo íntegro na palavra, persevere, tendo paciência em meio aos sofrimentos, persevere, mesmo que você seja perseguido. Tenhamos perseverança, pois em vez de juramentos para garantir credibilidade, o cristão deve viver com simplicidade e veracidade, pois o resultado disso é evitar cair em condenação, como diz Tiago no verso 12. Meus irmãos, Jó é lembrado por Tiago não porque teve uma vida fácil, mas porque perseverou em meio a dores que poucos de nós suportaríamos. Ele perdeu bens, saúde,
e até o apoio da própria esposa. O livro de Jó pode ser estruturado da seguinte maneira: perdas, os seus amigos caluniando e o Senhor não respondendo às suas indagações. Vejam que era um homem tão paciente que no final o Senhor lhe deu em dobro tudo aquilo que ele perdeu, tanto os bens como os filhos. Supondo que havia 10 filhos no céu e agora 10 filhos na terra. A sua esposa ao seu lado, os seus bens restituídos, e agora com a intimidade mais real com o Senhor. Pois como ele falou no final do livro, antes eu conhecia somente o Senhor de falar, hoje os meus olhos o contemplam. Então ele perdeu bem e saúde, o apoio da esposa, mas não perdeu a fé. E no fim, conheceu de forma ainda mais profunda a compaixão e a misericórdia do Senhor. O nosso Deus é compassivo, é misericordioso. Meu irmão, minha irmã, talvez você hoje se sinta esmagado pelo sofrimento, talvez esteja perguntando até quando, Senhor, mas lembre-se, o Deus que sustentou Jó é o mesmo que sustenta você. Ele não desperdiça o sofrimento, ele usa cada lágrima para moldar o seu caráter e para revelar a sua misericórdia. Não faça juramentos precipitados, não murmure, não desanime, persevere, porque assim como Jó viu a bondade do Senhor no fim de sua prova, você também verá. E se porventura você não veja neste mundo, o Senhor lhe aguarda nos céus, o que é incomparavelmente melhor. O sofrimento, meus queridos, tem prazo de validade, mas a misericórdia do Senhor é eterna. Vale a pena permanecer firme, porque o nosso Deus é compassivo e misericordioso e nunca abandona os seus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a paciência cristã diante do sofrimento é sustentada pela esperança da vinda de Cristo. Por isso Tiago nos lembra que a vida cristã é uma jornada de espera confiante. O lavrador nos ensina a olhar para o futuro com paciência. Os profetas nos mostram que a fidelidade a Deus é possível, mesmo em meio à oposição. E Jó nos aponta que, no fim, a compaixão e a misericórdia do Senhor sempre prevalecem. Assim não devemos viver presos às injustiças ou às dores do presente, mas firmes na certeza de que o Senhor está às portas. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá para julgar os vivos e os mortos. A vinda de Cristo é a âncora da nossa esperança e a motivação para perseverarmos com fé, coragem e santidade. Igreja, diante das provações, não devemos desanimar, não devemos murmurar e nem perdermos a esperança. Então fortaleça o seu coração olhando para o alto e viva cada dia à luz da promessa de que o Senhor virá em breve. Porque Ele virá, Ele não tarda. Assim, meus irmãos, que venhamos viver cada dia olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém.